pessoal, sejam bem-vindos ao Curi Headcast. Eu sou o Luiz, pai da Lulu e do Lorenzo e cofundador do movimento Curi Head. Ao meu lado estou com o Flávio. Boa tarde, Flávio, Boa tudo tarde, bem? Luiz, tudo bem? Falar um pouquinho quem é o Flávio aqui, porque o currículo dele é bem extenso. Flávio Leão, professor de Educação Física formado pela UFRJ, pós-graduação em Fisiologia pela UGF, curso de especialização em Desporto Paralímpico pela Universidade da Colônia, Alemanha, e sócio-diretor do grupo CONEI e Alta Performance Academias. Flávio, eu estou muito feliz de estar recebendo você aqui hoje. Para a gente é muito importante falar sobre atividade física para pessoas com deficiência, porque é algo que para a gente é fundamental. No caso da Lulu, a Lulu é uma criança que sempre buscou fazer atividades físicas e pelas dificuldades motoras que ela poderia ter, então a gente sempre buscou fazer muita atividade com a Lulu e nem sempre da forma mais adequada. E quando a gente encontrou você, que foi uma pessoa que abriu as portas pra gente, a gente ficou encantado com o projeto de vocês e queria compartilhar essa experiência com outras pessoas, porque muita gente me pergunta o que a Lulu faz, quais são as atividades da Lulu, e vale a pena a gente compartilhar com nossa audiência aí, o pessoal que acompanha a gente, nossa história, sobre o que é uma atividade física para crianças especiais. Legal, bacana. Então me falem um pouquinho, primeiro falar um pouquinho do que vocês fazem, o que é academia, como que é a questão de inclusão na academia. Bacana. Então, a Academia CONEI aqui em Vargem Pequena, a gente já tem aqui 7 anos, né, de funcionamento, e ao longo do tempo a gente foi percebendo, eu fui percebendo a necessidade de alguma forma receber melhor essas crianças, porque cada vez mais essas pessoas foram procurando a gente. E inicialmente eu tinha boa vontade de receber, mas não tinha o conhecimento técnico para receber. E eu, assim, pude ter a oportunidade, né, por conta de uma amiga que trabalhava nesse projeto, de fazer um curso de especialização em desporto paralímpico, que me abriu, assim, a mente muito para essa questão, né, da inclusão das pessoas e também das crianças com deficiência para a atividade física, né? E o quanto a atividade física pode ser importante no tratamento, né, coadjuvante e importante no tratamento dessas crianças, dessas pessoas, né? Quando eu fui fazer o curso de desporto paralímpico, parece assim o nome, né? Vamos trabalhar com alto rendimento, né? A gente estava na época da Olimpíada e talvez a Olimpíada com certeza foi um propulsor desse projeto, porque foi uma parceria do SESI com a Universidade de Colônia e com a Câmara Alemã de Comércio, que patrocinava esse projeto. Então, o fato da gente estar ali no ano da Olimpíada foi realmente um motivo. Mas, muito mais do que isso, trabalhar com atletas de alto rendimento, a gente também abordou isso no curso, mas foi dizer e ensinar para nós o quanto o esporte pode dar para as pessoas autonomia, e para essas pessoas que têm deficiência, autonomia. Então a gente tinha lá vários exemplos, né, de atletas, né, que tinham autonomia para, por exemplo, uma pessoa que anda de cadeira de rodas, por exemplo, morar sozinha, né? Poder pegar o seu carro, dirigir, poder ter autonomia para poder ter uma vida quase que normal, né? E o esporte proporcionou isso para ela, né? Ele era atleta de basquete, né? De cadeira de roda. Então, assim, a gente está falando de um expoente, alguém que chegou para uma seleção brasileira, mas o praticante de atividade física, né,
com deficiência, ele ganha autonomia, ele melhora a sua autonomia. E isso é muito valioso, isso é muito importante, porque qualquer ganho, né, por maior ou menor que seja, é ganho, né, é soma, né, e isso é muito importante, né, para a criança e para a pessoa com deficiência, ela poder ganhar autonomia, né. Eu fico vendo que no dia a dia, cada vez mais na natação, a Luísa ela vai ganhando mais uma habilidade e mais autonomia na água. Antigamente a gente colocava lá na água, ela afundava. Olha só. Então ela colocava. Eu já vi em alguns treinos dela, ela já levanta e quando ela já não acha que não vai dar o pezinho dela, ela tenta buscar a borda para segurar. Então ela já tem a noção, poxa, aqui já não está tão seguro, eu vou me segurar em algum local para me apoiar. Anteriormente não, ela ficava meio que inerte, parada e o corpo afundar e acabou. Então ela já começou a buscar, já criou uma certa autonomia na água que dá pra gente hoje soltar ela um pouco mais, ficar olhando, mas soltar, porque ela já tem um pouquinho da noção do perigo. Isso já é um ganho absurdo para ela. Uma das curiosidades que eu tenho quando a gente fala até de Paralímpico, depois a gente volta a falar um pouquinho mais da questão dos benefícios, que eu sempre tive uma dúvida, onde que essas pessoas praticam atividades físicas, onde que elas treinam? Porque quando a gente fala assim, o futebol, eu vou uma pracinha, a gente tem um pracinha em tudo quanto é canto que a pessoa está jogando bola. Basquete, volta e meia tem uma quadra poliesportiva, a pessoa está jogando basquete. E a pessoa com deficiência, ela treina aonde? Onde que ela consegue se preparar para ter a vontade de virar um atleta, de repente até paralímpico? Porque isso é uma dúvida que eu tenho. Sim. Porque eu no dia a dia não consigo ver um atleta, uma pessoa que quer ser atleta paralímpico treinando na rua, jogando futebol, jogando basquete na rua. Parece que é uma coisa muito elitizada. É isso mesmo, a percepção errada que eu tenho? Não existem alguns espaços que as pessoas... Não existem espaços, não são muitos, né? A gente precisaria ampliar esses espaços, né? Por exemplo, eu vou te dar 2 exemplos, né? Reais. A gente tem o SESI, né? O SESI, ele tem uma parceria com um instituto que, na época que eu fiz o curso, esse instituto chamado Superar, né? Ele tinha esse trabalho, né, de ter, vamos dizer assim, escolinhas, né, dentro do SESI, tanto de natação, quanto de atletismo, tanto de alguns desportos paralímpicos para pessoas com deficiência e crianças e jovens, né? E era gratuito, né, porque tinha ali, né, o patrocínio do SESI. Hoje esse instituto até mudou de nome. Hoje não é mais Superar, hoje é Incluir, né, que na verdade até, na minha visão, é até uma evolução até da própria ideia, né? Porque Superar é muito legal, né, mas Incluir é muito melhor, né? E aí eles fazem um trabalho muito bacana, né? Muito, muito legal. A gente tem alguns lugares, por exemplo, que tem como referência. Hoje a gente tem um lugar referência, a Bodytech do Citar América tem um trabalho de ginástica artística com um professor lá que agora não me recordo o nome dele, mas assim, o trabalho desse professor é muito legal, é muito bacana. Ele atende lá crianças com autismo, né, crianças com síndrome de Down. Então, assim, é um trabalho muito bacana, né? Lá na CONEM, a gente tem um público muito grande de crianças com autismo, né, que procuram a gente, e a gente procura, né, atender da melhor forma possível, porque não é simples, né, porque o autismo ele tem vários graus, né? Então a gente tenta, por exemplo, para não perder também qualidade nas aulas, tanto de atenção para as outras crianças quanto para essa criança que requer uma atenção maior, a gente dividir,
né, essas crianças por turmas, para a gente, por exemplo, não ter, às vezes, 2, 3 crianças especiais numa turma só, né, então, para a gente poder dar qualidade para todo mundo, né? Então a gente tenta dividir dessa forma, e na Cone, e existem outros lugares também que tem essa visão de acolher, né, a gente tem essa preocupação, né, e a gente quer ter essas crianças com a gente, e a gente, na verdade, ensina muito também para as outras crianças como elas precisam aprender a lidar com essas crianças, né, que têm alguma dificuldade, né, e ajudar essas crianças também, porque eu acho que a gente precisa evoluir enquanto sociedade nesse sentido, né, de que a gente não pode ser egoísta, né, e pensar assim, poxa, aquela criança está exigindo uma atenção maior do que a que eu tenho, mas peraí, mas ela precisa de uma atenção um pouco maior, então por isso que ela tem um pouco mais. E a gente plantar essa semente, né, tanto nas crianças quanto nos pais dessas crianças também, é uma missão que às vezes não é fácil de ser entendida, entendeu? A gente entende isso, entende muito bem isso, porque é importante, assim, a criança mesmo, ela tem muito pouco preconceito, ela não tem preconceito. Verdade. E quando você cada vez mais consegue inserir isso mais cedo no dia a dia dela, ela trata aquilo como normal e fala, não, beleza, tá tendo uma dificuldade, vou aqui e te ajudo. Eu vejo na natação mesmo, que a Lulu, ela tá lá nadando, e as outras crianças, elas têm um certo cuidado de estar ali junto, mas não atrapalhar a natação dela, sabe que ela vai que nem o foguete, vai direto, ela não desvia, as outras crianças desviam. Já é um cuidado que eles têm por estar, estão no mesmo ambiente, estão preocupados de estar aqui no ambiente e respeitar o espacinho dela, e eles também conseguirem estar todo mundo junto ali, sem atrapalhar o outro ali, mas está tudo perfeito. E eu acho que a maior dificuldade às vezes são com os pais mesmo, de eles aceitarem isso no dia a dia, mas eu acho que vai ser um trabalho que a gente vai ter que fazer devagarzinho, um dia a gente chega lá. Eu te falo isso porque assim, eu tive algumas palestras até com atletas paralímpicos da seleção, e assim, eles falando assim, tu fica encantado, porque tu fala assim, cara, você não consegue ver nenhuma deficiência com o cara falando. Verdade. O cara te inspira tanto, tu fica assim, caraca, eu quero ser, tipo assim, engraçado que tu sente vontade de ser aquele cara com aquele espírito, aquela energia boa, né? Eu esqueci o nome dele, é Daniel, de natação. Daniel Dias. Pô, ele é incrível. Ele é incrível. Fui na palestra dele, ele é incrível falando. E eu fico, caraca, que é isso? O que o cara fala? Ele, sabe, tu sai inspirado, sai motivado. E às vezes eu sinto falta no dia a dia de ver mais esses atletas, até assim no convívio social, para você se inspirar, para outras crianças se inspirarem. Porque tem criança que às vezes está cadeirante, que ela quer ver ela quer ser de repente um atleta, ela quer se inspirar, e às vezes não é tão fácil de você ver. Se não é uma Olimpíada ou um evento específico, você não vê os atletas. É diferente no futebol, que você está toda hora vendo o Neymar, né? Mas no dia a dia não tem. E aí eu sinto um pouco de carência nisso. Eu acho que a gente tinha que no futuro, né? Eu espero que o poder público também ajude bastante, que a gente tenha mais espaços que essas pessoas consigam ter consigam admirar um outro atleta paralímpico ali no dia a dia, ou um cara que joga bem basquete, mas é cadeirante, o cara está jogando basquete bem ali, então seria bacana. Uma coisa assim que me chamou muita atenção quando a gente foi na academia foi além da sua preocupação de inclusão, você, assim, na hora você acolheu a Lulu, você falou assim, não, aqui não, a gente faz natação, e a tua visão de entender que ela poderia fazer outras atividades, que ela teria outros ganhos. Você falou, poxa, acho que vale a pena ela fazer capoeira também. Eu falei, caraca, o cara tá falando que minha filha vai dar cambalhota agora, vai tocar berimbau, como é que é isso? Aí eu falei, aí você não, ela vai agora também, ela vai, porque aí ela aprende a cair. Ela aprende, no judô ela vai aprender a cair, e você tinha todo uma indicação de atividade
visando um ganho de habilidade. Poxa, ela não vai virar uma lutadora profissional de judô, vai ficar agarrando, mas ela vai aprender a cair. E aprender a cair com uma pessoa com deficiência é muito importante. Verdade. Porque, de repente, do jeito que se ela não souber cair, ela cai e se machuca. Verdade. Para criança em geral, né? Mas para criança com uma deficiência, às vezes mais ainda. E assim, eu fiquei muito encantado, eu falei com a Raquel, falei, poxa, cara, que legal, né? A gente vê que tem cada vez mais espaço e o seu preparo de falar que aquela atividade ela vai ter aquele determinado ganho, é bacana a gente ver isso. E eu vejo que os profissionais que vocês têm lá hoje estão com a mesma preocupação. Sim. E assim, poxa, vou fazer isso porque ela vai ter esse determinado ganho. Isso é bacana. Vocês têm algum treinamento específico por isso ou não? O dia a dia fez com que vocês entendessem que a pessoa com deficiência ela pode ter um ganho com determinada atividade? Então, a gente entende, né, que determinadas atividades podem gerar determinados ganhos, né, maiores, né, nas crianças em geral e nas crianças com deficiência também. E aí a gente, de alguma forma, tenta treinar os professores, né, para estar sabendo receber essas crianças e trabalhar da melhor maneira possível essas valências físicas dentro das aulas deles. Por exemplo, na capoeira tem a questão do ritmo, né? Do berimbau, do atabaque, né? Dos movimentos ali, né, ritmados, né? Junto com a questão da música. Então, isso, por exemplo, é algo que a gente tenta trabalhar e aí a gente dá uma ênfase, por exemplo, com as crianças que têm autismo, né? E aí, em alguns casos, funciona muito bem, né? No caso do judô, a questão ali da disciplina, né, da ordem, que às vezes é um pouco complicado para eles, porque eles querem, mas a gente sabe das limitações, mas a gente tenta trabalhar nesse sentido. Essa questão que você falou, né, do cair, né, a gente trabalha muito isso no judô, né, o tatame ele é macio, ele é feito para receber, né, essa queda, e aí a gente trabalhar como essa queda tem que ser feita, né? Então, assim, é muito legal, e a gente treina, né, os professores, né, para poder trabalhar e receber, né, da melhor forma possível essas crianças, e sempre com a ajuda de um estagiário. A função do estagiário é muito importante, porque o estagiário, sempre um estagiário, né, de educação física, ele está ali para poder dar um apoio, né, mais próximo, né, para aquela criança, para que ela possa desenvolver da melhor forma e com mais segurança aquela valência e o objetivo daquela aula específica que o professor está ministrando. Você vê assim algum tipo de restrição para crianças que são cadeirantes para fazer alguma atividade tipo natação, que é o que a gente hoje pratica bastante? Tem alguma limitação para o cadeirante fazer? Porque muitas das meninas hoje que têm RET, elas são cadeirantes. Existe alguma limitação para essa atividade ou não? Olha, na água a gente tem muito mais possibilidades, dependendo do nível de comprometimento, né? Porque você consegue colocar flutuadores, né? E isso te dá ali um número maior de possibilidades ali. E aí você vai tirando esses flutuadores assim que a criança consegue adquirir uma maior flutuabilidade, né? Então, a água, em alguns níveis, né, de maior comprometimento, você falou de crianças cadeirantes, a água é muito, muito legal, muito legal. A água dá um número muito maior de possibilidades do que o meio terrestre às vezes dá, entendeu? Então, hoje, dentro das atividades que você fala que seriam inclusive, mais acessíveis para as pessoas, para as crianças com deficiências, que são um pouco mais comprometidas, cadeira de rodas,
a água seria uma porta de entrada para começar uma atividade. Com certeza sim. Porque, assim, falando porque também a gente tem a questão da ecoterapia que a gente faz. E na ecoterapia eu tenho hoje pessoas, né, que elas não andam, mas elas botam um colete, se protegem para ficar um pouco mais ereta para fazer atividade. Eu estava conversando com o ecoterapeuta, ele tem uma criança que basicamente é só o tronco, né, e ela faz a ecoterapia porque isso acionava vários músculos do corpo dela, do tronco dela, e também a parte cognitiva. Ele falou, não, é uma atividade que mesmo para o cadeirante, a pessoa que não tem mobilidade nenhuma, ela ajuda. Então, assim, a questão da água, ela também consegue ser muito mais acessível, inclusive, para inúmeras situações de prejuízo que a pessoa tenha, né? Com certeza sim. A água dá para a gente um número muito grande de possibilidades, muito grande. Assim, às vezes, dependendo do nível de comprometimento, o trabalho ele tem que ser muito individualizado. Você tem que ter uma pessoa ali o tempo inteiro, né, com a criança. Mas se for o caso, né, se o nível de comprometimento chegar a esse ponto, vale a pena investir, né? Vale a pena investir em ter esse profissional ali, porque o ganho é muito grande. O ganho na natação, né? Porque você trabalha várias musculaturas posturais, você trabalha às vezes a coordenação, né, para movimentos onde a criança consegue contrair os músculos necessários, porque qualquer pessoa que não saiba nadar, se você jogar ela na água, ela vai tentar se defender ali e ela vai se cansar muito, porque ela vai contrair todos os músculos do corpo para tentar se livrar daquela situação ali de afogamento, né? E à medida que a pessoa ela aprende a nadar, aprende a se deslocar na água, ela começa a contrair os músculos certos, né? E contrair na medida certa os músculos também. E aí isso vai trazendo para ela uma economia de energia, né? E aí ela começa a realmente a aprender a ter maior fluidez dentro da água. Você observa, por exemplo, um nadador profissional nadando, como ele desliza na água sem fazer esforço, né? Essa é a diferença de quem controla bem o movimento e de quem não controla, no caso de alguém que não sabe nadar. E no caso da criança, né, com ou sem deficiência, é a mesma coisa. Ela vai melhorando essa coordenação intramuscular e intermuscular, então dentro do músculo e entre os músculos, para ela poder contrair os músculos certos na intensidade certa, para que ela possa realmente relaxar na água e se deslocar com o menor dispêndio de energia necessário, entendeu? Entendi. Então, o que você deixaria de mensagem para os pais hoje que estão com os filhos com deficiência, não sabem exatamente se colocam numa atividade física ou não? Você deixaria alguma mensagem para eles, para que incentivasse eles a fazer alguma coisa com os filhos? Porque assim, eu gosto de reforçar muito que tem muitos pais que às vezes acham que o filho é cadeirante, tá, e não vai conseguir fazer mais nada, a não se ficar na cadeira de rodas. E a cadeira de rodas, ou ficar sentado o tempo todo, se a gente ficar sentado o tempo todo, dói tudo, né? Verdade. Imagina, né? Imagine uma criança que não tem. A gente está querendo cada vez mais incentivar para que as pessoas pratiquem atividade física, elas saiam da mobilidade. Todo o grupo que eu conheço de amigos, eles sempre têm essa visão. Então a gente também quer deixar uma mensagem para as pessoas, para que elas entendam que a atividade física é importante. O que você pode dizer para essa galera que assiste a gente aqui? O que a gente pode falar para eles em relação à atividade física? Legal. Eu acho assim, a atividade física ela precisa estar contida nesse planejamento de várias atividades que são importantes, né? A gente tem, no caso às vezes de uma criança com deficiência, né,
um trabalho com uma fono, às vezes uma fisioterapia, mas a atividade física, ela também precisa estar aí, ela tem uma importância muito grande, né, no desenvolvimento dessa criança, que precisa ser super estimulada, né, para poder ter ali ganhos, né. Muito importante é o quê? Em primeiro lugar, é você buscar um lugar que queira receber essa criança. Tem que existir por parte da instituição, né? E infelizmente, às vezes a gente vai encontrar lugares que, infelizmente, a direção daquele local não está preparada para receber, né? Não está preparada e, desculpa, mas às vezes não está afim de receber, até às vezes porque não está preparada, né? Então, é perceber essa intenção. Em primeiro lugar, se aquele lugar que você está procurando tem a intenção e o preparo para receber. E aí eu digo que existem locais que são locais caros, né? Academias com custo alto, e às vezes lugares mais baratos. O próprio SESI, né? Ele não tem custo, né? Então, na sua cidade, a gente está falando, né, para o Brasil inteiro, né? Há de ter um local, se você pode pagar, ótimo, mais caro, e há de ter um local onde às vezes é um serviço oferecido por uma prefeitura, né? Por exemplo, aqui no Rio, as vilas olímpicas, né, da prefeitura, elas têm, na maioria delas, uma parte de atividade física para pessoas com deficiência. E é engraçado que, por exemplo, eu tenho uma professora que trabalhou comigo aqui em Vargem Pequena, que ela tem uma formação também com crianças com deficiência. E aí, ela está trabalhando na Vila Olímpica de Campo Grande há mais de 7 anos. E a gente sabe que essa questão de Vila Olímpica são cargos políticos, né? Então muda a gestão da Vila Olímpica, muda os professores todos, sai todo mundo, porque mudou um gestor, muda a equipe de professores, mas muda todo mundo, mas ela não muda, ela está sempre lá. Por quê? Porque o trabalho dela tem uma referência e não é qualquer pessoa que faz o trabalho dela. Então ela está lá desenvolvendo o trabalho dela lá em Campo Grande, lá no Miésimo. Então tem, como esse é o que eu conheço, mas tem muita gente boa, né, pelo Brasil todo fazendo um trabalho legal. Cabe também aos pais buscar isso, né, ir atrás às vezes não vai ser tão perto de casa, vai exigir um certo esforço de ter que caminhar um pouco mais, né, mas vale a pena o esforço, vale a pena procurar esse local, né, onde você se sinta acolhido, onde a sua criança, o seu filho, sua filha vai ser bem atendido, porque ao longo do tempo, né, o resultado vem. Às vezes, a gente tem muita ansiedade de querer resultados rápidos, sim, né? A gente quer ver logo, poxa, mas quem acompanha, né, o processo ali do dia a dia, vê essas pequenas vitórias, né, que a criança consegue, e vê o quanto ela está feliz, né, e se esforçando para melhorar, e consegue perceber o quanto é valioso, né? Sim, eu fico assim vendo pela Luísa, porque ela já sabe os dias da natação. Olha só. E ela já fica extremamente ansiosa, botou o maiô, tem que sair, não dá para segurar. Então, assim, é sinal que ela gosta daquela atividade física, que ela volta exausta, é impressionante, ela volta muito cansada, mas aquilo ela tem um incentivo muito grande que ela tá ali, tá feliz. E a gente realmente vê uma evolução, mas a gente está muito mais preocupado com os pequenos ganhos cada dia. A pessoa com deficiência, cada detalhezinho de ganho é fundamental. Então, o importante é que você realmente incentive para que ela tenha esses ganhos, não ficar achando que ela vai ter ganho sem fazer nada. É isso aí. E uma vez me falaram que você tem que tratar, da mesma forma que você come e respira, a atividade física ela tem que entrar no teu dia a dia, porque ela é tão fundamental como se alimentar. Se você não tem essa prática, você não está cuidando da sua saúde de jeito nenhum, não é só para ficar sarado, forte, nem nada. Isso é consequência. É consequência, mas o foco não é esse. Não o foco é isso aí. Mexe com tudo. A gente nunca viu ninguém reclamar
depois de um treino falar, poxa, eu tô cansado, tô suado, tô exausto, né? Às vezes a pessoa fica com preguiça de ir, mas depois a sensação, é boa, né? É muito boa. Flávio, eu queria te dar um presente do nosso embaixador, um grande amigo nosso, tá? Poxa, que Que é bacana. o Rico, que ele fez aqui questão de doar uns livros pra gente. Bacana. Tá? Legal, Ele muito obrigado. é nosso embaixador desde que a gente criou o movimento Curiret até hoje. Ele é um dos principais influenciadores do nosso movimento. Bacana. Deixar um presente Muito obrigado. Legal. para você. Muito bacana. E a nossa camisa aqui, Curiret, essa aqui é a camisa azul. Depois eu vejo aqui. Eu sei que dessa aqui 2000 e você já tem. Essa tem. Essa aqui. Essa é nova. Essa aqui é de 2020. Ah, tá? Se você legal. não tem, a gente tá. Show, bacana. Bom. Legal. Muito legal. Mais bonita. Muito obrigado aí por você participar. Nada. Compartilhar Prazer. um pouco da sua experiência com a gente, incentivar as pessoas a praticarem atividade física, que pra gente realmente é fundamental. Principalmente no caso da Lulu, a gente vê como teve ganhos e a gente quer que outras pessoas também tenham a possibilidade de ver os filhos tendo ganhos e evoluindo a cada dia. Legal. Tá bom? Tá bom. Pessoal, um grande abraço a todos. Curtam, compartilhe, comente, se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais, tá? E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.